Olá, bom dia! O meu nome é Augusto e essa é a Escola Dominical da Igreja Presbiteriana da Tijuca. Hoje é dia 14 de agosto de 2022 e nós estamos nessa série de algumas aulas dedicadas a um tema muito recorrente, muito necessário na Escola Dominical, que são os fundamentos da fé. Hoje, a aula se chama Fundamentos da Fé, a interpretação, a questão da interpretação das Escrituras. Vamos lá? Em primeiro lugar, devemos levar em conta que Deus é infinito, Deus é uma realidade infinita, né? Deus é, né? E nós, seres humanos, somos seres finitos, pequenininhos, né? Cujo entendimento é extremamente limitado, em primeiro lugar pelo tempo e espaço, em segundo lugar pelos nossos conhecimentos, pelos nossos hábitos, inclusive hábitos mentais, né? Pelas nossas categorias de pensamento. Por essa realidade, devemos concluir que não é possível ao homem conhecer e compreender Deus plenamente. Isso nunca será possível. O que podemos conhecer de Deus é, além de toda a criação, né? Ainda que a criação não se revele imediatamente a nós, né? Cada um pode interpretá-la de alguma forma, alguns vão pelo caminho da ciência, outros pelo caminho da inspiração, né? Além do que o que podemos conhecer de Deus, além da criação, que nós temos uma realidade imediata diante de nós, né? Aquilo que nós vemos, né, diante de nós é tudo criado por Deus. Além disso, tudo que vimos e ouvimos de Jesus é aquilo que podemos saber de Deus. O que podemos compreender de Deus é aquilo que Ele mesmo diz ao nosso coração e à nossa mente de forma imediata ou de forma mediada. Vocês lembram das nossas aulinhas sobre a revelação? No que diz respeito ao exame das Escrituras, que é a revelação mediada, a leitura da Bíblia não é uma simples leitura como outra qualquer, uma leitura teórica, um romance que se leia para se distrair, né? Ou um livro que se leia por curiosidade. A leitura da Bíblia demanda algumas atitudes. Primeiro, a intenção de conhecer a verdade. A Bíblia é a revelação das verdades espirituais que Deus nos ofereceu pelo seu amor, né? Então, nós precisamos ler a Bíblia com essa intenção de conhecer a verdade. Em segundo lugar, a intenção de aceitar a verdade, né? Que significa a disposição de querer entender a verdade nela mesma, né? Ou seja, se você ouve, né? Se você lê, né? Que determinado tipo de atitude, por exemplo, a vingança, né? Não é recomendada, não é querida, não é desejo de Deus que nós nos vinguemos, você precisa, no mínimo, ter a intenção de aceitar essa verdade. Você precisa ter essa disposição de entender o porquê dessa verdade e adotá-la para si. Terceiro lugar, a leitura da Bíblia demanda a atitude de disposição de observar e vigiar a verdade. Caso contrário, seria uma enganação, né? E, em quarto lugar, talvez mais importante que tudo, ou resumindo tudo, a disposição de se autoexaminar, cada um de nós, de se autoexaminar à luz da verdade que está nas Escrituras. Deus e a sua palavra não são nem totalmente e nem automaticamente compreensíveis para nós. Podemos ter um entendimento que é sempre parcial e será
se tudo der certo, se estivermos bem no caminho, progressivo de Deus e das suas palavras. Nesse entendimento parcial e progressivo, podemos nos deparar com paradoxos, mistérios e contradições. O que é um paradoxo? Um paradoxo é uma contradição aparente, uma irracionalidade, um erro aparente que pode ser resolvido quando compreendemos o assunto de forma mais ampla, quando compreendemos melhor. Alguém poderá achar um paradoxo quando Jesus diz: quem acha a sua vida, perdê-la-á, e quem perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. A frase em si não é paradoxal, nem misteriosa e muito menos contraditória. Ela pode ser tranquilamente desvendada à luz de outras passagens bíblicas, bem como do entendimento geral a respeito de Jesus. O que são mistérios? Como a compreensão das Escrituras só nos pode ser parcial e progressiva, haverá sempre partes misteriosas. Mistérios são coisas que não compreendemos no presente, mas que poderemos compreender no futuro, conforme aumente o nosso conhecimento e conforme Deus fale ao nosso coração. Para isso, precisamos de humildade e firme esperança. A humildade de aceitarmos que não compreenderemos todas as coisas da Escritura imediatamente, e a firme esperança de que Deus falará ao nosso coração e nos esclarecerá. Tudo o que Deus quis que nos fosse revelado está nas Escrituras de forma clara. Mas eu não acho claro. Persista, peça a Deus o entendimento, persista na leitura, no estudo, faça a sua parte, peça a Deus o entendimento e essa clareza se fará para você. Aquilo que Ele não quis que nos fosse revelado não é mistério da Escritura. É simples soberania de Deus a ser aceita com humildade pela humanidade. Quando Jesus diz, olha, não cabe a vocês saberem datas da minha volta, não tem nada de misterioso nisso, aceite, Ou como se diz, no linguajar, cumpra-se. A palavra de Deus nunca é contraditória ou arbitrária. Ela nunca é um erro aparente, nunca. Nem é arbitrária, nem coisas saem do nada sem nenhuma explicação, sem nenhuma razão. Ao contrário, a palavra de Deus é racional, coerente e harmoniosa. E quem disser o contrário está errado. Só um erro de compreensão grave, um erro sincero ou malicioso, pode ver contradição na palavra. O erro sincero é aquele que imputa contradição à palavra, causado pelo desconhecimento da palavra, causado pela impaciência da pessoa ou causado pela sua ignorância. Esse é o erro sincero. Outro tipo de erro é o erro malicioso. O erro malicioso, que imputa contradição à palavra de Deus, é causado por interesses humanos, intenções secretas ou pela maldade de quem fala. Bom, agora para corroborar um trecho da Confissão de Fé de Westminster. Na Escritura, não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidente para todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em uma ou outra passagem da Escritura, são tão claramente expostas e aplicadas que não só os doutos, mas também os indoutos, aqueles que têm muito estudo e aqueles que têm pouco estudo, podem alcançar suficiente compreensão. As coisas estão lá. Se você não conseguiu de imediato uma,
persista, né, que você vai atingir essa clareza de entendimento. A verdade das Escrituras nos é acessível igualmente pela razão. E quando nos deparamos com alguém que alega racionalmente discordar ou não entender a verdade das Escrituras, essa pessoa está, por algum motivo sincero ou malicioso, baseada num sofisma. Um sofisma é um raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. Embora simule um acordo com as regras da lógica, embora que o argumento pareça coerente, esse argumento tem uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Isso não significa que esta pessoa que alega não conseguir aceitar ou compreender, né, a verdade das Escrituras, que essa pessoa esteja maliciosamente sofismando, né, se valendo de sofisma. Esse sofisma pode ter sido apresentado a ela, né, e ela pode ter sido convencida, verdadeiramente convencida por esse sofisma, e ela, sinceramente, se encontra nessa situação de confusão, né, mas que pode plenamente ser resolvida pela própria atuação de Deus, que se revela a nós tanto de forma mediada, através das Escrituras, por exemplo, como de forma imediata. Lembremos que Deus se revela a nós tanto de forma mediada como de forma imediata. Deus nos inclina naturalmente para admitir a sua existência e a sua verdade em nosso coração e mente. Só Deus é Senhor da consciência, e Ele a deixou livre das doutrinas e mandamentos humanos que sejam contrários à sua palavra. Nós não estamos obrigados, né? O nosso entendimento permanece aberto para reconhecermos a existência de Deus, ainda que muita coisa fique poluída no meio do caminho. Deus deixou o nosso entendimento livre de doutrinas e mandamentos contrários à sua palavra. Assim, crer em tais doutrinas ou mandamentos, por motivo de consciência, é trair a verdadeira liberdade da consciência e a própria razão. São palavras aí da nossa confissão de fé de Westminster, o item 20, a parte 2. Né? Deus nos inclinou naturalmente para Ele. Deus deixou o nosso entendimento livre de barreiras para compreendermos a sua verdade, para admitirmos a sua existência. Né? Deus é aquele que é. Né? Então, tudo isso Ele fez por amor a nós, antes que pudéssemos querer nos aproximar dele. Tudo bem, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Continuamos na semana que vem ainda. Se eu não me engano, a semana que vem será a última dessa série Fundamentos da Fé, por enquanto. Um abraço, boa semana a todos. Tchau, tchau.